Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa, uma revolução que foi tão importante para os dias atuais, porque através da Revolução Francesa a gente tem o presidencialismo que a gente vê hoje, que no caso nosso presidente atual, a gente tem uma forma de presidência, onde o presidente ele institui o como seu país deve ser governado. Então, se a gente tem o presidencialismo hoje, ele vem desde as épocas passadas, foi a Revolução Francesa, através da Revolução Francesa, que começou a surgir essas divisões. Até porque, através da Revolução Francesa e antes dela, era uma forma de governo que? Absolutista. Ou seja, o que é o absolutismo? O rei comanda tudo. É um poder o quê? Absoluto, o nome já diz. Absolutismo, um rei absoluto, ele comanda absolutamente tudo. Entendeu? Fica tudo nas mãos dele. Então, o que a gente convive no Brasil, assim como em outros países, é o presidencialismo. Mas isso advém desde a Revolução Francesa, como eu disse para vocês. Então, vamos entender o que foi a Revolução Francesa. Primeiramente, você tem que saber que ela durou 10 anos, apesar de ser muito importante para o mundo atual, né? Como eu disse para vocês, ela durou de 1789 até 1799. Então, o que ocasionou? Por que é a tão famosa Revolução Francesa? O que ela é tão importante para os dias atuais? Quando eu terminar de explicar a aula, vocês vão ver direitinho por que ela foi tão importante para os nossos dias atuais. Até porque vocês podem ver aulas no YouTube que falam que assim, muitas aulas elas não focam na importância, sim, mas o que está nos livros. Eu quero focar a importância para vocês, de um modo global, você entender o que a Revolução ocasionou e por que ela foi tão importante, porque a gente, até a maneira como a gente pensa sobre Estado hoje, sobre o governo, entendeu? Então vamos lá então. Revolução Francesa, ela durou de 1789 a 1799, ou seja, 10 anos. Então a Revolução Francesa, como eu disse para vocês, na época tinha um rei que chamava Luís XVI. Esse Luís XVI era quem comandava a França na época. Ele comandava, o poder era vindo dele, um poder absoluto. E na época tinha 3 classes, assim como hoje também a gente tem aqui, né? A classe mais nobre, a classe mais estável, a classe média, né? Temos a classe mais rica, assim como a gente tem hoje, a gente tinha na época também. Só que na época a gente não tinha direitos como tem hoje. Hoje, por exemplo, o pobre, ele tem condições de comprar um carro, ele pode economizar, comprar o carro dele, entende? Ele tem muitas maneiras de sobreviver, porque ele tem direitos. E antigamente na Revolução Francesa não tinham direito para esses pobres. E isso foi um dos motivos da Revolução. Ou seja, esses povos vão se rebelar contra o mais forte, para eles terem direito. Ou seja, então o pobre não tinha direito. Então vamos lá. Você já está assim pensativo, né, para saber. Entendeu? Então vamos lá. A Revolução Francesa, como eu disse, era um rei, Luís XVI, ele tinha um poder o quê? Absoluto. Absolutismo na época, era uma forma de governo absolutista. Que não era só na França que tinha, não. Na maioria dos países da Europa, se não todos, que tinham absolutismo. Então, na época tinha 3 classes. Era o clero, a nobreza e o povo. Então vamos lá de novo. Clero, nobreza e povo. O clero era a religião, a classe religiosa, né, que tinha privilégio. A nobreza, que é a segunda classe, também tinha privilégio. Vem do nome nobreza, né, nobre, ele tem privilégios. E o povo, que era a terceira classe que eu falei para vocês, o povo. Esse povo, ele não tinha privilégio nenhum. Ele tinha que pagar imposto para a primeira classe, que era o clero, e para a segunda classe, que era a nobreza. Então o povo ele não tinha privilégio nenhum. Então é ruim, né? Imagina, você está num país e você não tem privilégio nenhum. Privilégio no bom sentido, né? O privilégio digno. Ele não tinha um privilégio digno, o povo, que era também chamado de burguês. Não tinha privilégio digno. Então esse povo, ele começou a pensar, gente, a gente tem que ter um direito, né? Por que a gente fica só pagando impostos? E a primeira classe, que é o clero, não paga imposto, e a segunda classe, que é a nobreza, não paga imposto. E a gente tem que pagar justamente para essas classes.
Então só porque a gente é considerado terceira classe, a gente não tem nada. Aí começou o advento da Revolução Francesa. Esse povo que era a terceira classe, que eu falei para vocês, que é o povo, eles começaram a pensar, né? Nossa, a gente tem que ter um privilégio, né? No bom sentido, igual eu falei para vocês. E a gente tem que instaurar uma forma de movimentar esse país. Por quê? Não pode ficar assim. Até porque esse povo, que era a terceira classe, eles eram trabalhadores, eram chamados de camponeses. Eles trabalhavam nas terras desses palácios, eles trabalhavam em palácios de classes maiores, que no caso era o clero e a nobreza. Então os camponeses, coitados, eles iam trabalhando na terra do clero e da nobreza para ganhar migalhas, às vezes nem nada, não ganhava nada, passava fome. Então o povo estava passando fome nessa época, que era a terceira classe. Na época a França estava desse jeito. Quem estava bem era só as classes maiores, que eu citei para vocês, que eram as duas primeiras classes. Então esse clero, o clero, a nobreza e a burguesia, no caso são as três, né? O povo, ele começou a pensar assim, gente, a gente tem que mudar. Eu falei para vocês. E como é que foi essa mudança? Né, que eles se rebelaram. Enfim, vai ter a rebelião, como eu falei para vocês. Houve uma tentativa de... A nobreza, ela criou uma assembleia, eles criaram uma assembleia, né, na época, para tentar ludibriar o povo. Eles, tipo assim, eles criavam formas de votação na época, como era que deveria ser instaurada a sociedade na época. Eles criaram uma forma de uma votação. Só que nessa votação, eles ludibriavam o povo. Eles falavam que nessa votação, na verdade, o povo não votava. Eles criam uma forma que o povo não votava para, tipo assim, como é que vai ser o governo do país? Esse povo não votava. Só que eles ludibriaram, criando uma espécie de votação no qual o povo não votava. E como eles eram maioria, não é que eles eram maioria, como eles tinham mais privilégios, acabava que o povo sempre perdia nessa votação, você entende? O maior sobrevivia sobre o menor, entende? Foi aí que aconteceu o seguinte, não adiantou. Houve essa votação e não adiantou, né? Depois teve a chamada Assembleia Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, no palco. Essa Assembleia Nacional Constituinte foi uma tentativa também do povo ter uma regalia, né, que ele merece. Não só as duas classes maiores têm que ter regalias, né? No caso, coisa básica, fome, eles passavam fome, os camponeses, que eu falei para vocês, o povo. Aí teve a Assembleia Nacional Constituinte, também não deu certo. Por quê? Porque no caso, os maiores poderes sempre se sobrepunham sobre o povo também, né? Não teve nem uma vitória. Aí os camponeses, que eram um povo mais pobre, eles se rebelaram e foram atacar a Bastilha. O que é a Bastilha? Eles atacaram uma prisão que tinha na época. Essa prisão era onde ficava o povo, né, que era contra o absolutismo. Até porque o absolutismo, como eu falei para vocês, era a favor de um só mandar. E o povo que era contra o absolutismo, contra o poder da época, ia para essa prisão. Aí os camponeses, sabe o que eles fizeram? Atacaram essa prisão, o povo. E teve uma destruição, foi a queda da Bastilha, foi chamado nessa época. Aí teve essa queda da Bastilha. E depois, aí, com isso, o rei, que era o Luís XVI, que eu falei no começo para vocês, ele fugiu, ele tentou fugir. Só que encontraram ele lá num país que eu não me lembro, eu acho que, se não me engano, me chama Prússia. Ele fugiu para esse país. E chegando lá, eles encontraram o cara. Ou seja, o rei, que era o absoluto na época, ele já estava com medo, porque o povo estava começando a abrir a cabeça. Não, a gente não pode ser comandado por essa classe mais rica e não ter privilégio algum, né? Aí ele voltou já pressionado, né? Que tinha que ter alguma mudança. E nessa época foi instaurado, durante essa mudança, o rei estava pressionado, que ele tinha que mudar a forma de governo, não só mandar em todo mundo. Teve um documento, né, que teve os direitos do homem. Foi o primeiro documento, foi um dos documentos mais importantes. Foi a partir daí que o homem foi considerado um indivíduo como ele merece, uma forma de indivíduo como ele merece ser tratado. Mas mesmo assim não mudou muita coisa não, mas foi um marco histórico nessa época. Aí foi o seguinte,
Através desse documento eu falei para vocês que o rei estava fugindo, né? Correndo, ele queria ser o espertão e tal. Surgiram duas classes, girondinos e jacobinos, que representavam a classe do povo. Os girondinos e os jacobinos, os girondinos eles defendiam que o poder tinha que ser mais conservatórios. E os jacobinos, eles exigiam que o rei fosse executado. Ou seja, o jacobino queria executar o rei, o girondino, ele queria que exilasse o rei, não executasse ele, não matasse ele. Foi até que os jacobinos, eles venceram os girondinos numa forma de sobreposição que teve na época, uma forma de luta, e os jacobinos acabou vencendo os girondinos, que depois teve a retroação e os girondinos também derrotaram os jacobinos, através de lutas entre eles. E no fim, a Revolução Francesa, através dessa constante discussão entre girondinos e jacobinos, o rei já estava pressionado, o povo ele já não era mais ludibriado mais, sabe? Eles começaram a se rebelar, assim, pela França toda. Então, a classe que era as maiores, no caso, eu falei para vocês que eram três, né? No caso, o clero, a nobreza e o povo. Essas duas primeiras, que sobrepunham sobre o povo, que é essa terceira, eles estavam muito preocupados, eles estavam muito pressionados. Aí houve o diretório, que foi o outro período, que é muito importante, que no qual instaurou o que acontece até hoje. Assim, teve uma consequência que acontece até hoje no Brasil. Houve o diretório, né? Então, como eu falei para vocês, teve a Assembleia Nacional Constituinte, teve uma votação também, antes do período do diretório que eu vou falar agora, que é o finalzinho da Revolução. Teve dois períodos também, mas não deu certo. Por quê? Porque as duas classes mais ricas, elas queriam ganhar, ludibriar, igual eu falei para vocês, o povo. Então não deu certo. Então chegou o período diretório. O que foi o período diretório? Eu falei dos dois, né, girondinos e jacobinos. Os girondinos, eles haviam vencido. O povo já estava ganhando hegemonia na França nessa época, né? E estava todo mundo, nossa, pensando, o povo agora, eles querem mudar geralmente. Eles querem mudar mesmo a França. E mudou mesmo, o povo mudou a França, porque eles estavam começando a ser vistos de outra maneira. Eles não tinham que ficar subordinados a pagar impostos. Eles trabalhavam na terra desses camponeses, dos chefões, no caso a nobreza, e tinham que pagar para trabalhar na terra deles. Ou seja, mal sobrar dinheiro para eles comer. Então tem que rebelar mesmo, né? Então, no finalzinho que eu estou falando do diretório, vai entrar em parte um grande conhecido de vocês, que é o Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão Bonaparte ele vai assumir a França no final dessa Revolução Francesa, em 1799. Ela durou 10 anos, como eu falei no início do vídeo. Então, ela durou 10 anos. Napoleão vai assumir e vai instaurar o quê? O capitalismo, que a gente vive até hoje, nos dias atuais. A gente vive o capitalismo até hoje. Então, foi um marco histórico, como eu disse para vocês no começo do vídeo, a Revolução Francesa. Tudo que a gente vive hoje advém dela. A minha proposta aqui não é só aula sobre vocês, um breve resumo, mas também qual a importância delas nos dias atuais, que cai muito em prova, concursos, e é muito importante a gente saber até para nosso intelecto, como a gente vê o governo e o Estado hoje. Então, como a gente vive hoje, não é só porque o pobre é a classe mais pobre, ela não tem que ficar advinda a um governo só, como tinha antigamente. Hoje é muito melhor as coisas. A gente teve também o governo do Vargas, vários governos também, né, que tem as reformas trabalhistas também, que foi uma consequência lá da Revolução Francesa. Então, como eu disse para vocês, Napoleão vai assumir a França e vai governar por muitos e muitos anos, através de um golpe de 18 Brumário. Aí Napoleão vai assumir a França. Essa, então, foi a história da Revolução Francesa, foi um breve resumo, para vocês entenderem o que foi a Revolução Francesa, que é muito importante para os nossos dias atuais. Então, um abraço, um bom dia para vocês e até a próxima aula.